dia, pessoal. Estamos aguardando aqui o Instagram informar o pessoal que a gente está entrando ao vivo. Bom dia. Bom dia. O pessoal está entrando. Vamos esperar o Dr. Júnior. Pessoal, já faz um tempo que nós não fazíamos live no Instagram e nós estamos retornando. E nesse horário, para ver se esse horário é bom. Parece que sim, né, pessoal? Porque, olha só, a gente mal começou e o pessoal tá tudo entrando. Ó o Júnior. Ô, Júnior, depois só me manda a solicitação para você entrar. Deixa eu ver como que funciona aqui. Vamos ver, fixar comentário, chat não. Júnior tá entrando. Pessoal, como que tá a imagem para vocês? Acho que tá ok, né? O som também, né? Tem esse hábito de perguntar devido E aí, bom dia! Deixe, Júnior. Bom dia, Júnior. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Vai um chimarrão aí para você ou já tá Rapaz, cafezinho hoje eu não tomado? fiz chimarrão porque não tive tempo aqui. Cheguei meio atrasado no escritório, só que o café tá aqui. Ah, isso aí é de lei, né? E aqui também deve estar uns 30 graus. Tá quente pra caramba, viu? Pra tomar chimarrão só ligando o ar-condicionado alto ainda. Mas aqui é 30, 40 graus, a gente tá no chimarrão. O pessoal É. costume da manhã, a gente passa a tarde inteira aqui, às vezes, no escritório, o pessoal rodando a cuia. Não, aqui direto, ó. Se o pessoal olhar aqui ó, é chimarrão, tererê, pra tudo quanto é lado aqui, né? Quando te visitar, eu vou te levar uma erva boa aí. Aí Opa, não tem erva ó. boa. Levar uma ervinha boa. Eu tava comentando no início aqui, por nunca ter feito nesse horário, às 7 horas da manhã. Eu falei, ué, será que vai ter alguém na. Então eu falei com você, né? E legal que mal entrei ao vivo aqui, o pessoal já foi entrando, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, só para comentar, eu acho que vocês já viram no anúncio da live, essa live hoje é sobre reequilíbrio econômico. E por que essa live? Nós tivemos um problema com um cliente aqui, exatamente sobre esse tema, e como é uma dúvida constante, deixa eu arrumar eu aqui que está aparecendo só pela metade. Deixa eu arrumar aqui. E como é uma dúvida constante de fornecedores do governo federal. Do governo federal, estadual, municipal, todos os órgãos aí. E o Júnior, que está cuidando desse processo para o cliente, falou, vamos fazer um bate-papo sobre esse tema, né, Júnior? Não, com certeza, né? Esse é um tema que sempre criou muita dúvida, criou muita informação errada também, né? Então acho que vai ser um bate-papo bem legal mesmo. A gente vai sanar muitas dúvidas, vai falar da parte prática, como é que funciona. Vai ser legal, vai ser bom. Ó, o Joedilson. Tem um pessoal que entra, rapaz, que é fiel. Ao horário que você abre, o pessoal entra. É no Instagram, no YouTube. O Joedilson é um deles aqui. Eu tô percebendo. Porque eu sou teu fã, né? Não sei se tu sabe, né? Eu sou teu fã, te acompanho já faz um tempo. Eu não sabia. E há um bom tempo eu te acompanhava, inclusive lá no YouTube, né? Quando eu precisava tirar uma informação ali sobre a parte prática dos portais, né? Participação dos portais, cadastramento, aquele negócio todo. E a gente observa um pessoal da antiga aí, né? Tem bastante gente da antiga aí que vai te acompanhando, lives, e sempre que você está aparecendo, o pessoal vai atrás, não precisa nem chamar. Não precisa. O Joedilson, eu acho que ele... Ó, a Maria Inês que está aqui, a Maria Inês estava na Suíça, nos contratou lá da Suíça para atuar no pregão de lotéricas da Caixa. Ó, a Camila também tá sempre. A gente só tem ó, o Paulo Lima. Só tem a agradecer, né? O Júnior, eu vou fazer assim, eu acho que eu vou desativar os comentários agora, eu deixo. Ó, o Alex Camargo. Eu acho que eu vou deixar um pouco os comentários, o duro que ele fica na tua frente aí, né? Pra gente começar. Não, vou fazer assim, pessoal, vou desativar um pouco os comentários e depois a gente volta com dúvidas de vocês, tá? Perfect. Vamos lá, acho que eu desativei. Deixa eu arrumar aqui também. Deixa eu tirar, agora eu quero ver como... Nossa, você fica meio perdido, faz tempo que eu não faço live nesse desativar. Eu liguei uma luz aqui para cada, pegar esse rostinho aqui, mas a minha careca, você está percebendo aqui, ó? Tá bem fora.
Não, olha onde Eu eu acho. tô. Eu tô Deixa eu na ver se eu janela desligo esse negócio. eu tô na janela do escritório, ó. Olha lá, ó. Coisa linda. O Lago Igapó. Aqui eu acho melhor que a iluminação. Eu vou Pessoal, até vamos lá. Ah, pode falar, Júnior. acho que eu vou desligar aqui esse negócio aqui, que Tá. daí não fica reluzindo aqui. Um pouquinho aqui. Aí. Como escuro não, né? A outra agora de cima não tem problema. Não, não. Eu vou ter que. Pera aí, desativar a pergunta. Tá, eu acho que ficou melhor. Tá. Beleza. Ô, Júnior, só para a gente Lá. comentar para o pessoal aqui, essa live hoje, pessoal, é reequilíbrio econômico. Nós tivemos nós temos um cliente aqui, um cliente grande que atuou durante um período e ele parou um pouco devido à pandemia, à escassez de alimentos no mercado. Só que teve um processo que foi muito engraçado que aconteceu. Eu acho, não sei se é melhor a gente comentar aí sobre o processo no final, Júnior, e começar nas perguntas. Aí quem decide nessa hora aqui é você. Eu acho que fica mais interessante, né? Aí vem a parte do ser professor, montar a didática do entendimento. Eu penso que se a gente ir pelas perguntas, no final, quando nós comentar sobre o caso, o pessoal vai entender melhor, na minha Ah, opinião. verdade. Olha, a diferença de falar. Quando eu vim para o segmento, vou pular um pouco da live aqui, eu falava assim, mas como eu vou ensinar? Eu não tenho didática nenhuma, rapaz, eu sou um burro chucro. Vou falar igual falaram num vídeo meu. Num vídeo meu falaram assim, Éder, dá para ver num vídeo que eu fiz ao vivo no YouTube, né? E foi através desse comentário que me fez chegar, eu falo até onde eu tô. Na época me travou, né? Mas o cara falou assim, realmente. Você disse que não é advogado, você disse que não é contador. Dá para perceber que você conhece muito bem do processo, porque você mostra fazendo, só que vai estudar que você é um jacu na frente da câmera, não sabe nem falar. Então, assim, na época travou, né? Hoje não. Hoje isso aí para mim me ajudou muito a melhorar algumas coisas. Mas eu falo, eu não tenho aquela didática de um professor que sabe pensar e fazer as coisas no tempo certo. Eu vou lá e vou fazendo, né? Vou fazendo. Mas assim, vamos lá. Chega de enrolação. Reequilíbrio econômico. Júnior, aqui o que surge muito para a gente, né? Eu ainda falei assim, vou separar as dúvidas mais comuns para perguntar para você. E uma delas é assim, primeiro, pessoal, quais as dúvidas que vocês têm sobre o reequilíbrio econômico? Digita aqui que eu vou procurar. Em vez da gente deixar, Júnior, para o final para responder, é bom para a interação e respondendo já essas dúvidas conforme o pessoal for colocando. Tá muito Legal. barulho? Tá muito barulho? Para mim, não. Para mim, Então tá bom. tá tranquilo. Júnior, o momento, assim, qual o momento para solicitar esse reequilíbrio? Tá? Qual o momento? As perguntas eu não sei até se está na ordem aqui, porque a gente vai juntando ela aqui 10 perguntas. Eu vou fazer as perguntas que mais acontecem aqui conosco, para nós, né? Na verdade, primeiro o pessoal tem que entender uma coisa, né? Que fica bem vago, porque quando você fala de reequilíbrio, a gente tem que lembrar de algo bem importante que é o contrato, a figura do contrato. Então, o pessoal, antes de entrar propriamente, né, no equilíbrio, no reequilíbrio, apesar que o nosso título ali é do realinhamento, né, que é uma é uma das formas, né, de você reajustar ou repactuar um contrato, tem que lembrar que o contrato ele é estabelecido, né, esse negócio do reequilíbrio, ele é restabelecido lá na Constituição Federal. Então, o artigo 37, e a gente brinca lá com os nossos alunos, e a gente cria aquela palavra mnemônica, o LIMP, né, da legalidade, pessoalidade, moralidade, enfim, da eficiência, da legalidade. Então, a gente fala para o pessoal assim, olha, o reequilíbrio ele está previsto na Constituição Federal. Se ele está previsto lá na Constituição Federal, então já tem uma premissa de que você pode pedir ele a qualquer momento. Aí já é um ponto do reequilíbrio econômico. Né? O reequilíbrio econômico você pode suscitar ele a qualquer momento. Né? Sim. Você não precisa... até tem uma manha, aproveitando já, tem uma manha, eu vou até falar um negócio para ti. Ó. Quando a gente está fazendo audiência, né, a gente está fazendo audiência e o outro advogado quer falar, ele fala assim, ó, pela ordem, levanta a mão, que eu sou igual um papagaio. Se você não me interromper, eu vou ir falando, tá? Ô, Júnior, só que eu cometi uma falha, eu peço até perdão. Você não se apresentou. Ah, vamos lá, não tem problema. A gente volta depois, então. Apresenta aí. Então, Venda seu peixe, né? vou vender meu peixe aqui, então. Eu sou o Júnior aqui de Chapecó,
advogado, atuo nessa área de licitação. E eu estou muito feliz porque hoje é 1º de outubro, é o mês do meu aniversário, né? Dia 17 estou de aniversário, fazendo 38 aninhos. Hoje? 38 aninhos, não, hoje não, dia 17, Ah, marca na tá. agenda. E eu tenho 3 filhos, né? Não parece, mas tenho 3 filhos. Tenho um rapazão de 18 anos que me ajuda aí na licitação. E tenho, né, um rapazinho de 7 anos e agora estamos grávidos. Não sabemos ainda se é menino ou menina, mas eu resolvi parar em 3, né? A base ali da defesa eu já montei, mas vou parar por aí. E eu atuo nessa área aí com empresa há mais ou menos desde os meus 14 para 15 anos, porque comecei na família, né? Minha família tem uma empresa, então a gente se criou pegando documento, fazendo licitação, indo com o pai, nos pregões presenciais e aprendendo de tudo que, né, que pode acontecer num pregão presencial, principalmente. E assim a gente foi crescendo na licitação. Hoje a gente tem um escritório aqui em Chapecó, a minha sócia também atua na área de licitação, mas ela sabe aquela pessoa que não gosta de aparecer, ela é a pessoa que deixa eu fazer aqui no meu canto, a gente tem uma equipe também aqui, tem um pessoal que trabalha conosco, inclusive eu estou no escritório, não vai, depois eu posso, quem sabe, dar uma corrida de câmera aqui para mostrar para vocês, e é isso aí, então basicamente a gente atua muito na parte documental da licitação, preparação da empresa, também na parte de assessoria, defesas, impugnações, representação, orientação, isso a gente faz há muito tempo, né? E com isso a gente pegou uma prática boa no mundo da licitação. E agora, aproveitando já que eu me apresentei, se você quiser aí não me seguir e começar a me seguir, me segue. A gente vai começar a prestar informações ali, né, de forma mais corriqueira. Até eu comentava com o Éder ontem que eu estava um pouco fora do mundo da mídia e o Éder é um cara que está sendo usado para me reintegrar aqui novamente, né, Éder? Ó, deixa eu cortar aqui. Eu acho engraçado, rapaz, o que eu trouxe de gente para a internet. Vou dar um exemplo. Doutora Priscila. Doutora Priscila nunca tinha feito uma live. Começou a fazer live comigo lá em 2017, 18, não me lembro. Não queria nem a pau. Hoje domina, tá aí em todas as grandes empresas do segmento, fazendo live, conteúdo, sendo requisitada por todos. Nossa, quem mais, rapaz? Teve tanta pessoas que a gente traz para esse mundo. Por quê? A gente precisa desse bate-papo e tirar, que é um negócio... você pensa que eu não fico apreensivo nessa live hoje às 7 horas? Tem aquele compromisso. Você fica preocupado à noite para não perder horário, para trazer um conteúdo legal, para tentar compartilhar aquilo que a gente faz no dia a dia e traz resultado. Então, isso para mim, isso não tem preço. Para mim também não, está sendo muito bom e te agradeço, né? É muito legal a gente estar nesse tempo aqui agregando informações, né? A gente até é engraçado assim porque nós estamos fazendo essa parceria, acaba que a gente atendendo alguns clientes, né? Que vai surgindo e a gente acaba fazendo mais, né? Do que o pessoal pede. E quando vê a gente tem que falar assim, calma aí. Tem que contratar assessoria, mas a gente acaba, pela didática de ser professora, acaba ajudando muito porque quer ver as pessoas se darem bem, né? Ganhar dinheiro, né? Se Ô, darem bem. Júnior, mas o que eu tenho dito para as pessoas é assim, ó. Você quer conteúdo gratuito? No caso nosso, tá? Primeiro, o YouTube te entrega o nosso conteúdo gratuito que se você conseguir se adaptar a esse estudo sem alguém te cobrando, né? Porque tem muita gente que só faz com alguém cobrando ele em cima. Tá lá tudo gratuito no YouTube. Se você quer outro tipo de conteúdo gratuito, você tem que participar das lives, tá? Agora, quando eu falo assim, não adianta ficar me mandando o WhatsApp, achando, igual ontem ele ligou, porque eu preciso fazer o cadastro do BEC, isso e aquilo. Passamos para o cliente, ó, isso nós cobramos. Aí depois ligou de novo. Falei, ó, ou você nos acompanha e tire suas dúvidas em lives, que daí são gratuitos, porque fora disso, nós temos toda uma estrutura e funcionários que começam a chegar daqui a pouco, às 8, às 9, 9h30 tem funcionários chegando, que isso aí tem custo. Eu preciso honrar com esses compromissos. Então, só que daí eu falo assim, hoje até me espantei com a quantidade de pessoas na live, porque eu ainda brinquei com o Júnior. O Júnior, nós vamos testar, se duvidar, somos só nós dois ali falando esse horário. E não, o pessoal está entrando, saindo, e é isso aí. Aqui na live vocês aprendem gratuitamente. Legal. Mas vamos lá então. Antes de falar do reequilíbrio, né, e eu comentava que o nosso título ali é sobre o alinhamento, a gente precisa entender uma coisa. Precisa entender que é um tipo de contrato.
As pessoas precisam entender que tudo que elas formalizam, né, na licitação, pós ali, ganhou a licitação, nasceu um contrato. E o contrato, ele é o quê? Ele é uma manifestação de vontades. Então, tem as duas partes ali, é uma questão bilateral. Você, que ganhou a licitação, né, ou o licitante, né, com o órgão, ó, que dia lindo, olha o sol nascendo lá, coisa linda. E atrapalha um pouco. então tem uma estipulação recíproca. Tem situações ali que são recíprocas. Então, eu entendendo que há um vínculo de vontades recíprocas, aí eu entendo que, por exemplo, a ata de registro de preço é um contrato, é uma forma de contrato. O pessoal não liga essa bola, às vezes. Eles acham que o contrato é só aquele documento escrito contrato, que o órgão envia, né? Não, mas a ata de registro é um contrato, é um documento, né, expresso. E aí a gente começa a partir para a premissa do quê? Eu falava do artigo 37, e lá no inciso 21, ele vai registrar que o reequilíbrio econômico ele está previsto lá para a gente manter as condições efetivas de uma proposta. E aí vem uma situação. O que é você manter as condições efetivas de uma proposta? É você ter o teu custo ali calculado e o teu lucro. E aí tem uma pegadinha, Éder, que é um ponto até bem interessante, que o pessoal não entendeu ainda, ou quem sabe não, e você vai ficar sabendo agora, que o contrato, que essa garantia constitucional que a gente tem ali para ser mantida as condições efetivas da proposta, ela é justamente para isso. Ela visa preservar as condições da proposta, não do contrato. Então, o reequilíbrio econômico, ele vem e ele surge para que eu mantenha as condições efetivas da minha proposta. E aqui vai até vou te dar uma dica aí, você que está assistindo para nós, porque o tempo corre, né? Agora que eu vi que é 8h20 já e a gente tem um monte de coisa para conversar. Então eu vou dar uma dica aqui bem interessante. Olha, pessoal. Júnior, que momento que eu posso pedir o reequilíbrio econômico? Qualquer momento você pode pedir o reequilíbrio econômico. Você não precisa, inclusive, nem assinar o contrato. Claro que não precisa. Você só vai... Espera aí, então eu vou interromper já aqui. Vamos supor, ganhei uma licitação. Pessoal, eu entendo muito do processo, mas eu decidi, de um tempo para cá, não me envolver em áreas que eu não domino. Igual exemplo, eu não sou advogado, eu não vou bater em cima de tudo que envolve a área jurídica. Eu vou atuar na prática e fazer o meu melhor no pregão eletrônico, nas plataformas. Então, se eu ganhei uma licitação, já está lá homologado, tudo direitinho, eu nem assinei o contrato, eu já posso pedir reequilíbrio econômico, um reajuste, alguma coisa assim? Veja bem, aí que está o pulo do negócio, pulo do gato. Claro que o reequilíbrio você só vai conseguir ele com um contrato assinado, né? Óbvio, né? Não tem como você requisitar o reequilíbrio sem ter o contrato assinado. Porém, tem uma manha que é a seguinte: você ganhou, né? Proposta efetivada, você foi o Champions lá, ganhou. E aí, desse período aí até a sua convocação, teve um lapso temporal. Às vezes demora, né, para vir o contrato, demora. E aí, nesse período aí, teve um aumento do custo, teve um aumento, né, de valores. Você já consegue até comprovar isso. Quando você receber a convocação do órgão, você for convocado para assinar o contrato, o que você pode fazer? Você pode, se você receber o e-mail, você vai lá, responde o e-mail dizendo assim, ó, temos sim o interesse, né, de manter, de efetivar a contratação, porém, órgão, preste atenção, órgão teve aumento de preço. O preço aumentou, não é mais o mesmo. Então, nós vamos assinar, mas vamos solicitar o reequilíbrio. Então, você responde e-mail ou responde da forma que você recebeu, né, para o órgão. E aí, quando vir o contrato e você assinar ele, o que vai acontecer? Vai acontecer que você já falou ali antes de assinar o contrato, né? E aí vai até a outra manha também. Você tem que... eu sou daquele tipo de advogado, das antigas ainda, sabe? Eu tive bons professores, né? Apesar de hoje ser tudo informatizado, tudo tá aí agora praticamente até as audiências. Ontem eu fiz 4 audiências, tudo aqui, nem saí do escritório. Tá show de bola para isso, né? Mas eu sou daquele ainda que o processo caiu lá na Vara Civil 1, ali de Chapecó.
Vamos ver quem que é o juiz? Vou lá ver quem que é o juiz, vou conhecer o juiz, vou conhecer a assessoria dele, né? Quem que assessora ele. Então, ou seja, conheça o gestor do contrato, conheça a pessoa que vai gerenciar esse contrato, quem vai estar assessorando ele, crie um diálogo, pega o WhatsApp, hoje está fácil pegar o WhatsApp do gestor, das pessoas. Por que isso? Porque você já vai começar a criar uma empatia, né, com você e com a empresa, porque tem empresário, tem licitante que ele ganha, ele recebe por e-mail e da mesma forma ele já responde assim de cara e ele não cria esse vínculo, né, essa empatia com o órgão. Ou, Isso aí vai criar o... eu posso te cortar aqui? Eu falo isso Pode. muito com pessoas. Parece que era visto assim, ó, o pregoeiro é um cara que quer sempre criar um problema para o fornecedor e o fornecedor para o pregoeiro. Não. O que eu tenho dito é assim, você participou do pregão, ganhou o pregão, agora você precisa ter um bom relacionamento com aquele órgão para não te gerar um problema nem nas entregas, nem no recebimento. E eu falo assim, ó, ganhou o pregão, assinou, homologou, tem o contato sempre do pessoal para ver se está precisando de algo, se entregou, como que está o processo. Às vezes acontecia muito com a gente assim, ó, entregávamos o produto, colocávamos na transportadora e já fazia a conta. Opa, despachei hoje, 30 dias eu estou recebendo. Não. Depois que o órgão recebe lá, ele fica num canto. Se ninguém atestar, no caso que a gente vendia produto, aquele processo vai ficar 30 dias parado lá. Então, acompanha o processo, tem um bom relacionamento, a gente só tem a ganhar com isso. E também, Júnior, se você quiser já, tem o pessoal colocando perguntas, igual o Edson colocou assim, isso se aplica à prestação de serviço também? Já respondendo essas dúvidas. Então, porque você tem que entender o seguinte, né? Isso aí é uma premissa de lei, isso aí já está estipulado na lei. Né? Reequilíbrio econômico está lá estipulado no artigo 65, inclusive lá da Lei 866, né? E ele vai dar o formato ou como que você pode pedir, né, as premissas ali, principalmente na linha D, que é a questão ali do nosso amigo, ele vai falar que para você restabelecer a tua relação pactuada lá quando você ganhou a proposta, né? E aí você tem encargo, que é o teu custo contratado, e a retribuição da administração para a justa remuneração é o que o artigo fala, que aí é o lucro. Ou seja, você tem uma condição, sim, claro, tem que observar que a lei ela dá uns requisitos. Ela dá alguns requisitos que isso aí não pode passar despercebido, que são, por exemplo, fatos impeditivos, incalculáveis, imprevisíveis, né? E principalmente agora que a pandemia teve essa questão aí, que muitos contratos foram suspensos, inclusive foi uma situação que a gente vai comentar depois, né? Naquela ata lá que a gente recebeu, né? Que Para mim é absurdo, né? Para mim é foi um absurdo. absurdo, foi um absurdo, mas estudando depois a gente vai até comentar um pouco sobre isso mais a fundo. Mas sim, respondendo a pergunta do nosso amigo ali, principalmente para prestação de serviço, claro, planilhar, vai ter que formalizar, faz isso que eu estava comentando antes de assinar o contrato, porque vai gerar o quê? Caso o órgão não aceite, seja indeferido, aqui vai uma questão prática já, eu avisei o órgão dessa situação aí da prestação, né, do serviço e enfim, e aí ele não aceitou, não deferiu. Tem até jurisprudência pacífica, o entendimento até da jurisprudência, que você não vai nem poder ser sancionado. Você não vai ser sancionado. Você pode pedir até a rescisão do contrato depois futuramente, porque você avisou antes. Entendeu? Então você tem que entender uma coisa. O reequilíbrio ele está previsto em lei, é constitucional. Agora, o realinhamento, o reajuste, que aí é outro ponto, ele vai estar previsto lá no artigo 40 e ali ele vai ter que estar pactuado no edital. Então é um pouco diferente, porque tem um lapso temporal de 1 ano, né, para você pedir também. Mas é claro que você pode suscitar isso a partir do momento que você assina o contrato. O Júnior, e o Joedilson já fez uma pergunta ali, pergunta não, colocou uma frase dizendo aquilo que é uma das perguntas, mas muitos órgãos se recusam a reajustar. Eu posso dizer assim, ó, no início não, meados da pandemia, nós temos um cliente aqui que ele atua forte no estado de São Paulo. E ele vende produtos que grande parte vem fabricado com aço. E o aço teve um preço que subiu, não só o aço, como tudo subiu. E toda vez que nós entramos e fomos solicitar alguma reajuste, realinhamento, alguma coisa assim, não foi acatado, não foi acatado. Então,
O Geodilson colocou, muitos órgãos se recusam a reajustar. E aí? Por isso que eu falei dessa mãe aí antes de você assinar o contrato. Tá, Até mas porque pô, já tinha assinado, né? aí se assinou é um problema, porque se você não cumprir o contrato, você fica inadimplente. Então você fica passivo aí de sofrer até uma sanção, uma punição, inclusive, né, pela inexecução do contrato. É complicado depois que você assina. Prefeitura de Londrina aqui, eu tenho um primo que trabalha na parte de licitação, mas da Guarda Municipal, e o que ele me informou foi assim, que com a pandemia, o pessoal tudo pedindo realinhamento, readequar preço, tudo isso aí. E que a ordem do pessoal era que, assim, não ia mexer nos preços, quem assinou o contrato tinha que honrar. Se não honrasse, penalização. Isso aí, apesar do órgão pensar assim, e aí eu vou te falar uma coisa, tá? Aqui já vai a parte do tempo que a gente assessorou juridicamente alguns municípios, e aqui a gente pega muito colega, e caminhando pelo Brasil, às vezes atendendo, a gente pega muito colega que é desinformado, que está lá assessorando o órgão, né? É o jurídico do órgão e ele é desinformado. E aí, para não errar, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Para não errar, ele prefere não dar. Porque é mais fácil daí eu, licitante empresário, ajuizar uma ação e aí que se discuta na ação, né? Judicialmente falando, porque procedimentalmente, ali no momento administrativo, você ajuizar administrativamente isso, que aí é os indeferimentos, né, administrativos, você não consegue, de fato. Mas se você observar alguns requisitos, inclusive esse que eu já comentei aqui, fazer esse caminho das pedras, eu vou falar para você que nós temos conseguido há um bom tempo já alguns realinhamentos e alguns reequilíbrios, seguindo esse caminho das pedras. Entendeu? Porque assinou o contrato e aí vai ter que cumprir. Até tem a situação de um cliente aí que acho que o pessoal aí que mandou para nós, dar um auxílio para ele, que era mais ou menos sobre isso. Ou foi naquele grupo que nós temos lá, né? Aquele grupo lá que é interessante, pessoal. Acho que foi lá naquele grupo lá. Teve a situação do óculos, né? Pessoal que lembrou? Acho que é o Fábio. Acho que é o Fábio, né? Não sei se o Fábio tá aí, deve estar dormindo ainda. Ô, Fábio, vamos levantar aí, vamos acordar cedo, rapaz. Quem quer ganhar dinheiro tem que acordar cedo, rapaz. E aí o Fábio colocou uma situação lá que alterou o modelo, né? O modelo do produto. Se eu não me engano, a cor. Acho que era uma coisa assim, eu não lembro muito bem. E aí ele precisava trocar o produto. Falei, cara, você vai fazer um pedido formal, vai dizer que o objeto é o mesmo, vai dizer que é a mesma quantidade, que simplesmente a cor mudou, pronto. Dificilmente vai ser preferido. Eu não me lembro que ele ia fornecer um produto melhor, né? Acho que era e ainda melhor. Segundo ele falou que ia pagar, né? Que aí é o ponto que eu quero falar, ia pagar para entregar. Então, quando você assinou o contrato e você não vai conseguir comprovar por meio de notas, né, da época lá quando você ganhou a proposta e agora como que está já adquirido esse produto, inclusive, né? Ou aí colocou no Google aí, por exemplo, lá no nosso caso, aumentou o arroz. Tem aí rios de informações falando sobre o assunto. E o pessoal tem a preguiça, eu acredito, às vezes, de juntar essas informações, montar toda a documentação certa, fazer ali a tabela de precificação, o planilhamento que a gente diz, ou seja, comprovar, porque a lei fala que você tem que comprovar. Não adianta só dizer assim para o órgão, a pandemia, eles estão cansados de ouvir a pandemia. Você tem que agora voltar para a realidade que a pandemia, assim, juridicamente falando, já foi ajustada e já está passando, então esse argumento já não cabe mais, entendeu? Então você tem que fazer a comprovação sobre isso. E aí, se você não faz após a assinatura do contrato, vai ser um problema. Certamente vai ser indeferido, sim. Dificilmente. Mas por isso que eu falei, se você tem um diálogo com o órgão, com o gestor do contrato, ele, inclusive, às vezes te ajuda. Nós tivemos uma situação assim com um cliente lá, lá de Goiânia, de Goiás, de Goiânia, que era uma construtora, né? Uma construtora não, eles trabalham com projetos, e aí eles precisavam, que nós ganhamos o pregão lá, inclusive, lá do Basileu, lá, não sei se tu lembra, né, com aquele nosso cliente lá, e aí agora suscitou de nós pedirmos o reequilíbrio. O que eu fiz?
eu entrei em contato com o gestor do contrato para saber quem que ele era, entendeu? Formulei, acho que um mês de conversa com ele ali, somos até praticamente amigos agora. E aí eu fui, e aí, como é que está sendo o procedimento aí? Às vezes tem que largar essa, como é que está sendo o procedimento aí para reequilibrar o contrato? Porque assim, tá difícil, aconteceu isso, ó, já vou mandando para você dar uma olhada, e aí, como é? Olha, eu vou te dar uma dica aí, não podia falar, às vezes acontece isso, né? Ou às vezes até ele fala mesmo, mas faz assim, ó, faz esse caminho, junta tal documentação, solicita para tal pessoa, porque a tal pessoa lá vai dar o checkmate, vai dizer, ó, tá reequilibrado, né? Manda para mim assim. Isso aconteceu comigo aqui, inclusive no município próximo, num cliente que vende climatizadores, que aumentou drasticamente, né, o preço. E aí eu entrei em contato com o gestor do contrato e foi a mesma situação. Ele falou assim, ó, Júnior, faz o seguinte, quem resolve esse problema aí é tal pessoa, eu não vou conseguir te ajudar. Então você já não perdeu nem tempo mais, você já foi direto na pessoa e aí você vai seguir o procedimento da lei, né? Se for reequilíbrio, artigo 65, e ali os incisos têm referente à modalidade ou à forma, se foi uma situação imprevisível, se foi uma situação notória, entendeu? Um fato, um caso fortuito de força maior, você vai conseguir comprovar, e aí você já vai ter o caminho para você conseguir o teu reequilíbrio. Agora, se você não tomar esse tipo de atitude, né, simplesmente ser aquela pessoa ganhou, deu uma situação aí de reequilibrar o contrato, você vai precisar de alguém especializado para te ajudar, por quê? Porque daí você não vai conseguir mesmo, não tem como conseguir. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, Tem. senão eu vou falando aqui bastante. Aqui no, nas mensagens, não. Mas eu tenho aqui, ó. Qual o momento para solicitar o reequilíbrio econômico? Você já disse, né? O momento certo ali. A diferença, tá. Qual a diferença de reequilíbrio para reajuste? Legal. Até vou falar de forma bem objetiva, né, essa diferença, porque o instituto é diferente. O reajuste, como eu falei, ele está previsto no artigo 40 da Lei 866 e ele trata de uma obrigatoriedade do edital. Então, o reajuste, ele sempre, você vai olhar ali o edital e vai estar descrito, discriminado, né, a obrigatoriedade do reajuste. Então, se ele não estiver constando ali, você já sabe que não cabe reajuste. Isso aí já é uma segunda resposta sobre o reajuste, inclusive. Ele vai indicar o quê? Ele vai indicar os critérios, as formas, principalmente ali no inciso 11, se eu não me engano, ele vai falar sobre como que vai retratar essa variação, como que você vai fazer esse reajuste, o prazo, né? Prazo, naturalmente, ou periodicamente é de 1 ano, né? Para você reajustar, entendeu? Então, o reajuste ele tem essa condição de estar previsto no edital. Agora, o reequilíbrio é como que eu falei, né? O reequilíbrio ele é uma premissa da Constituição Federal, né? Artigo 37, inciso 21, a linha D, vai lá que você vai elencar o que é possível para o reequilíbrio. E aí, na lei de licitações, na 866, você vai lá no artigo 65, né? Você vai lá no inciso 2º, na linha D, como eu falei. Aliás, na Constituição Federal é 37, inciso 21, né? O 65 na linha D. Okay? Mas lá você vai ver também as formas de reequilibrar um contrato. E o momento é já. O momento é agora. Um caso superveniente, imprevisível, né? Um caso fortuito, algo que aí você consiga comprovar. Essas é as diferenças básicas, vamos falar assim. Sim. Deixa eu ver qual mais aqui, ó. Por que? É mais ou menos o que o Jordilson disse. Porque meus pedidos de realinhamento, reequilíbrio são indeferidos. E aí? Provavelmente e certamente porque não está seguindo passo a passo, né? Não está seguindo o caminho das pedras. Eu sempre falo assim, ó, tem o caminho das pedras, pessoal. Tem que seguir o caminho das pedras. Se você não segue esse caminho, dificilmente vai ser reequilibrado o seu contrato. Eu acho então, assim, um exemplo, cortando você, o Guilherme mesmo, um cliente nosso. Eu preciso pedir realinhamento, isso e aquilo. Tá, quando eu fiz para minha empresa e nunca tive problema em majorar valores ou até mesmo a cancelar um contrato, o que eu fazia? Eu tinha a nota fiscal de quando eu comprava,
a nota fiscal de quando eu vendia. Depois, quando tivemos o problema, no caso meu foi assim, eu vendia equipamentos da área da saúde. E os equipamentos da área da saúde, grande parte desses equipamentos, eles são, tem componentes que são importados. Por mais que o equipamento é nacional, ele tem componentes que são importados. Esses componentes oscilam muito quando é em dólar. E você imagina um cardioversor, que era no caso disso, desfibrilador, acho que era. O contrato, no 365 dias, no último dia do contrato, eles enviaram a nota de empenho. Quando eu fui argumentar comprar, o produto estava com preço muito maior. E conversando, fala, João, e conversando com o órgão não, você tem que entregar e bater o pé, consegui falar com o departamento jurídico, era uma prefeitura, consegui apresentar todos esses, o custo do produto quanto era, e a advogado responsável, não sei se fala, como que fala, procurador do município, acho que alguma coisa assim, entrou, eu fui até o município, ela falou assim, ó, realmente eu estou de acordo com você, porque se o órgão teve um ano para pedir um equipamento, por que deixou para pedir no último dia? E como você conseguiu comprovar os preços que subiram demais, nós vamos acatar o seu questionamento e cancelar esse contrato. Então não me gerou problema. Só que eu apresentei. No caso desse outro cliente é assim, ó. Não, manda lá para ele, fala que subiu, pandemia, isso e aquilo. Não é assim. Se você tem papel para comprovar, você consegue. Grande parte, mas não é isso que a gente vê. O pessoal acha que é só mandar um e-mail lá, ó, nós estamos na pandemia, subiu isso e aquilo. Não é. Não é assim que funciona, né? Por isso que eu falei que tem que entender que você tem um contrato ali, você tem obrigações, né? Você tem situações de obrigação, né? Você tem obrigação e ela é recíproca, então tem obrigação para você e obrigação para o órgão. Então, bom dia aí, pessoal. Então, assim, até dá para nós comentar uma situação referente a isso da ata de registro de preço, porque vamos supor o seguinte, ó, após a emissão da nota de empenho, isso é algo bem comum também, né? Teve a emissão da nota de empenho. E aí, após passado o prazo de entrega, o fornecedor ele veio pedir o reajustamento dos preços, alegando que os preços tiveram um grande aumento, né? Uma suposição que, na verdade, é bem prática. E aí, o que eu faço aí? Como é que vai ser? Eu vou ter que abrir um processo administrativo contra, né? No caso aí, será que vai ser aberto o processo administrativo? Não sei se você me entendeu, né? Algo que é bem corriqueiro. O pessoal recebe a nota de empenho e aí espera aquele tempo para entregar, né? Ah, vamos dar, porque às vezes tem um prazo ali para você entregar. 30 dias. Olha, exatamente. Então, assim, ó, recebeu a nota de empenho, meu querido, já vai comunicar o órgão, informar o órgão, né? Olha, eu preciso aí de um reequilíbrio. Preciso aí do cumprimento do artigo 65 aí da Lei 866. Não deixa esse lapso temporal aí. Porque é isso aí. O Joedilson colocou, ontem vendo uma reportagem, uma das justificativas era a falta de insumo a nível global. Isso aí, por exemplo, é uma justificativa para você colocar no teu documento de reequilíbrio. Isso aí é uma grande, porque é uma matéria notória, conhecimento notório, entendeu? Então isso aí vai alimentar e vai fundamentar ainda mais o pedido. Esse tipo de informação que o Jardício trouxe para nós aí, né? Isso faz parte até dos requisitos que nós comentamos antes de como não ter o teu pedido indeferido, né? Se você seguir o caminho da pedra, isso vai acontecer. Então, por exemplo, o pessoal recebe a nota de empenho, eu falava, e aí deixa o lapso temporal para daí solicitar o negócio, não está entregando o negócio. Não, recebeu a nota de empenho, já comunica o órgão, já fala que você precisa. E aí, nesse período aí, provavelmente, eles vão já deferir ou indeferir, mas você vai ter informação e você vai poder seguir aí a continuação processual, pedindo até a liberação, daqui a pouco, sem a sanção, né, dependendo, ou dizendo, ó, eu não vou conseguir entregar, o aditivo de prazo, aí tem várias outras situações. Então, esse é um caso também bem prático, que o pessoal às vezes não toma cuidado quando recebe a nota de empenho e deixa passar muito tempo depois da nota de empenho para daí pedir um reequilíbrio, inclusive. Ô Carlos, a Raquel, ela é até de Santa Catarina aí, ó. Vocês precisam fazer um Raquel, conterrânea. bom relacionamento aí, ó. Carlos,
tem um prazo que eu tenho que esperar para pedir o reequilíbrio, é o que você está falando. Assim que homologado, antes de receber o primeiro empenho, havendo comprovações de aumento, posso solicitar? Pode solicitar. Aquilo que eu falei, não sei se você estava, Raquel, antes no início ali que nós comentamos, né? Mas eu falei que quando você recebe, né, a notificação para assinar o contrato, você já pode informar o órgão que você vai precisar. Isso aí vai te ajudar bastante, inclusive numa questão sancionatória, para você não sancionado, e ser liberado do contrato sem problema nenhum. Então você já pode sim. Ó, a Raquel colocou que chegou agora, mas eu preciso falar de uma pessoa aqui. Pessoal, se vocês querem ganhar licitação, um cara foda pra caramba lá na Bahia, fala com o Carlos Magno. Ó, Siqueira, é o Siqueira que entrou na live aí. Esse cara é fera lá na Bahia, viu? Esse manja do Paranauê. Esse manja, esse manja. Vamos lá. Mais uma pergunta para nós aí? Pode já. Aqui está assim, ó, requisitos para que o pedido de realinhamento econômico não seja indeferido. Requisitos. O requisito ele está previsto na lei, né? Sempre vai bater na lei. Eu vejo assim que é interessante que o pessoal, quando começa a participar de licitação, principalmente, eles estão no negócio de ganhar o dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero arrematar. E eu vejo que tem muito empresário que terceiriza algumas informações que ele precisa saber. Porque tem informações que você, que está participando da licitação, você tem que saber. Principalmente agora, na transição para a nova lei, 14.133, né, que é a nova lei de licitações, mas, por enquanto, da 866, tem informações que você precisa estar alinhado com ela. Então, principalmente com a parte do artigo 65 que diz respeito ao contrato, né, dessas alterações que o contrato pede. Por quê? Porque lá vai ter os requisitos para que não seja indeferido o meu pedido, né? E aí, eu já elenquei alguns, inclusive, né, mas a gente pode replicar novamente aqui, dizendo que, por exemplo, eu posso pedir a qualquer momento, porque até assim, ó, até tem uma situação ali, dentro do artigo 65, principalmente, que ele fala sobre a alheia extraordinária, né? Que é aquela questão do preço subir lá sucessivamente de forma extraordinária. Então, um requisito é sempre você comprovar o desequilíbrio. O primeiro requisito, você tem que comprovar o teu desequilíbrio. Desequilibrou, opa, já tem um requisito aí. Tem que entender isso aí. Qual que é o requisito, Júnior? O desequilíbrio do contrato é o próprio requisito. E aí, dentro disso, eu vou começar, então, entender como que o órgão funciona para mim, então, pedir, porque aí é a parte prática, né? A gente tem que mesclar aqui um pouquinho da parte prática com a parte teórica. E aí vem a parte prática, de eu entender como é que o órgão funciona, quem é o gestor do contrato, para mim, então, pedir lá o reequilíbrio econômico. E aí, dentro daquilo que, às vezes, o órgão impõe, porque, assim, tem a questão da lei, tem ali as tipificações que a lei, ela demanda, tem. Mas, às vezes, o órgão, ele solicita documentos a mais, solicita alguma coisa extra, um pedido formal, né, por exemplo, aqui no nosso caso lá, nós estamos cuidando, né, na prefeitura, não sei se pode falar aqui o nome da prefeitura e tal, né, lá de Campinas. Lá de Campinas, a gente teve que fazer um cadastro, né, a gente teve que fazer um cadastro lá pelo sistema do órgão, porque tudo é solicitado via sistema, ou seja, não tem nada a ver com e-mail, não tem nada a ver com, às vezes, você ir lá no órgão em mãos, né, fazer o protocolo em mãos, apesar que isso pode ainda, mas ali a solicitação foi o seguinte, ó, entra no site da prefeitura, faz o cadastro, e aí você pega e cumpre lá o sistema, olha que coisa linda, hein? Cumpre ali o que nós estamos solicitando documentalmente. Ele pede lá, né, documentalmente. Pô, você tem uma visão extraordinária aí, né? Eu não tenho essa visão. A minha visão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, também. Ó, olha aqui, ó. A gente também está no centrão aqui, ó. Só que aqui o tempo está nublado, fechado ainda, porque choveu bastantão aqui. Olha aí, pessoal. É outra vida, né? É outra vida. Então, os requisitos eles estão previstos na lei. Você tem que observar os requisitos da lei. Se é reequilíbrio econômico, é artigo 65. Você vai para o artigo 65
vai ver qual foi a tua situação, se ela foi imprevisível, se ela foi uma situação, ou até previsível mesmo, né? Porque tem a situação previsível além disso, mas se foi imprevisível, o que causou essa imprevisibilidade, qual foi o motivo, e descobrir como é que o órgão funciona para que o reequilíbrio aconteça. Mas, Júnior, o Edson colocou ali acho que é Edson o nome dele, um questionamento que é o que eu vejo também, não acho legal. Aquela história assim, eu vou ganhar o pregão a qualquer custo, depois eu vou pedir um realinhamento. Antigamente era muito, acho que é aditivo, que fala solicitando majoração. Ó. Mas, em sua maioria, as empresas mergulham seus preços, entram em uma vez na marra, entregam uma vez na marra e já querem pedir reajuste econômico financeiro. Olha, tem um entendimento do TCU, inclusive do Tribunal de Contas da União, né? Esse entendimento que isso aí eu posso depois deixar ali anotado os dois acórdãos que falam sobre isso, tá? Tem um entendimento do Tribunal de Contas da União que se eu não me manifestar, né, se eu não me manifestar depois de ter vencido a licitação, por exemplo, está lá o preço defasado, ok? Está lá o preço defasado. Aí, entre a proposta e a realização da sessão de licitação e a convocação para assinatura da ata, ou do contrato, tem esse lapso temporal aí. E nesse lapso, eu comentei que oscilou o preço, né? O custo aumentou. E você não pode rever o preço. Claro que pode, já falei que sim, né? Então, tem um entendimento do TCU que nesse período aí, se eu informar, eu estou falando desde o início, informa antes. Sempre de assinar, informa que aí o órgão vai entender que mesmo aquele preço que você pactuou ali quando você ganhou a licitação, opa, porque normalmente, às vezes, o pessoal ganha a licitação e já sai até carta assinada na hora lá, né? Dependendo a modalidade da licitação, né? Vem a ata, enfim. Mas, Edson, assim, você tem que já deixar informado. Você já tem que deixar informado o órgão, formalmente. Isso aí vai te ajudar. Vai te ajudar. Ou a ser liberado, se você não quiser cumprir, né? Ou não ser sancionado. Entendeu? Vai te ajudar. A dica é sempre você deixar o órgão informado, o gestor informado. O pessoal está questionando algo que a gente já respondeu também, que ele pode pedir isso de qualquer contrato, ata, como você disse aí no início, ele já pode solicitar, né? Já pode. Assinou, já pode. Ô, Júnior, agora, senão não vai dar tempo da gente comentar. A gente tem bastante falar coisa. sobre o que aconteceu no caso desse cliente. Pessoal, é uma empresa que nós atendemos, não estamos atendendo mais, e estávamos acompanhando o contrato desse cliente com a prefeitura, um contrato assinado dia 3 de agosto de 2020. Então, passou 3 de agosto de 2021, o contrato deu um ano, não estávamos mais acompanhando, não estava acompanhando, porque já tinha dado um ano. Só que, dia 23 de agosto, chega uma nota de empenho, uma ordem de fornecimento, uma nota de empenho para entregar um certo produto lá, no caso arroz, tantos mil quilos. Eu falei, deixa eu conferir aqui. A hora que eu fui conferir, já tinha extrapolado a assinatura desse contrato. E fui questionar o órgão. Quando fui questionar o órgão por e-mail, aí veio a resposta dizendo que o órgão tinha, durante o prazo de um ano, suspendido o contrato, se eu não me engano, por 30 e poucos dias na primeira vez, depois mais 90 dias. Mas, assim, eu acho que nessa hora é até melhor você completar essa fala minha, explicar o que estava acontecendo, que eu nem sabia em quase 13 anos atuando com pregão eletrônico, eu nunca tinha visto isso. Então, eu falo que o bom de você atuar na prática, no processo, todo dia, em diversos órgãos, diversos portais, Brasil todo, é que você vê coisas diferentes daquele um que faz a mesma coisa todo dia. Atuo só no Comprasnet, só na minha cidade e pronto, acabou, né? Porque ali o que acontece? Foi uma ata de registro de preço, ok? Então, vamos lá, ata de registro de preço, validade dela, 12 meses. Então, se eu não me engano, você assinou ali dia 3/8, né? A empresa assinou dia 3/8 de 2020. Então, ela venceria, né? Agora, agosto venceu, acabou. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, por questões da pandemia,
os contratos foram, por alguns decretos, né, estaduais, municipais, nesse caso aí municipal, suspendeu a vigência. Então, quando a gente tem uma suspensão de vigência, ele se prorroga. E acabou prorrogando o prazo, né, jogando para frente, né, e aí mantendo a obrigação. Claro que o artigo 12, até lá da Lei do Registro de Preço, da Lei 7892, ele fala, né, que a ata de registro de preço ela não poderá ter duração superior a 12 meses. Inclusive, Mas, foi um dos argumentos que a gente colocou lá, né? mas um questionamento meu é assim, tá bom, depois a gente foi ver no contrato que até o contrato que foi assinado previa essa prorrogação. Me corrija se eu estiver errado. É, Mas o meu problema maior com o órgão não é isso. Tá bom, eles vão suspender sobre um período. Se a gente tem um contrato assinado, eles têm todas as informações da empresa, telefone, e-mail, WhatsApp, tudo que tem aí. Envia um WhatsApp, envia um e-mail, envia uma mensagem dizendo assim, ó, nós estamos com o decreto municipal, nós vamos suspender essa ata. Por quê? A partir de que isso acontece, a indústria já se prepara, nós aqui a gente já se prepara sabendo que ou você vai pedir um reequilíbrio de preço, um realinhamento, alguma coisa assim, ou você vai até pedir a suspensão dessa ata devido aos valores que subiram por de defasados, né? né? E assim, eles só publicam no Diário Oficial do município. Agora, vamos pensar aqui. Para quem atua em mais de 1.000 pregões por mês, você acha que a gente tem como ficar com o Diário Oficial de município? Ah, vai a merda, desculpa a palavra aí, né? Vai a merda, né? Não, e ali teve uma pegadinha, que é o que nós comentamos, né? Teve uma pegadinha contratual ali. Qual Sim. foi a pegadinha contratual? A obrigatoriedade do licitante acompanhar, né, as informações no Diário Municipal, entendeu? No site da prefeitura, ou seja, a obrigação era de vocês aí de saber que tinha essas suspensões aí. Foi que, né, na prática, foi o que eles falaram. Então, como vocês tinham a obrigação, vocês são obrigados a se entregar, porque a resposta dele foi, inclusive, essa aqui, né, que, embora a vigência inicial foi lá dia 13 do 8, foi dia 13 do 8, ela ficou suspensa no dia 23 do 3 a 23 do 9 por 42 dias, que é o que você falou. E aí, novamente, voltou ali, 23 do 10 de 2020 a 25 de 1 de 2021, 94 dias. Olha só, gente, 94 dias. Praticamente Absurdo. 5 meses de suspensão da ata. E aí, esses abençoados decretos, né, fizeram com que a ata ficasse suspensa, e aí a nossa obrigação, no caso aí, como empresa, de entregar. O que a gente fez na prática? A gente, com certeza, né, o Éder aí falou com o pessoal se tinha interesse ou não, porque assim, antes de você pedir a liberação do teu compromisso contratual, você tem que suscitar o reequilíbrio, né? Tem que suscitar o reequilíbrio. Nesse caso, a gente conversou com o pessoal lá e falou, olha, a gente não vai ter condição nem de pedir o reequilíbrio, porque olha aqui ó, a informação de notícias aqui, de sites famosos que tratam só da matéria do arroz, só do assunto, que ficam lá demonstrando diariamente a oscilação do preço. Não tem como. Né? E a gente fez o pedido, nós protocolamos o pedido lá. Veja bem, na própria lei ali do registro de preço, o artigo 19, ele fala que quando o preço do mercado, que foi a situação, ele se tornar superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir com o compromisso, que é o nosso caso, e o órgão gerenciador ele poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido. E ali no caso são 150 mil quilos. 250 mil quilos de arroz. Né? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Olha o Rafael aí, manda um abraço. Grande Rafael. O Carlos, tem umas perguntas que a gente precisa responder aqui, ó. A Raquel colocou assim, ó, tem órgãos aqui em Santa Catarina, seu estado aí, que contam o prazo de 12 meses após a homologação. Aí acabam sendo 14 meses de compromisso. É complicado. Mas espera aí, o que eu entendo assim, ó. Eu começo a contar a partir da homologação mesmo do contrato. Assinou 12 meses. Se o órgão demora a homologar, 2, 3 meses, que isso é comum, eu vejo aqui, é um risco. Não sei o que você quer falar sobre isso aí. Tecnicamente, assinou, tá valendo.
sempre falo assim, assinou, tá valendo, Tanto né? as propostas geralmente têm 90, 120 dias de validade para ter o tempo do órgão formular tudo isso aí, né? Porque quando você ganha a licitação ali, né? Até a adjudicação, né? Homologação, adjudicação, todo aquele espacinho lá, demora, porque o órgão ele tem que cumprir umas formalidades internas. Aí já vai da quando a gente trabalhava juridicamente no município, né? E às vezes demora mesmo, porque não tem só a tua licitação, tem outras licitações. Por isso que eles já lançam assim, ó, prazo de validade 60 dias, 90 dias, não sei o quê. Então, realmente, nossa colega aí conterrânea não tem o que fazer, não. É na prática é isso aí mesmo. Você pode citar, você pode reclamar, você pode espernear lá com eles, né? Mas o bom trato, o bom senso, daqui a pouco te ajuda, vai te ajudar. Aqui em Santa Catarina, normalmente, não sei se ela é da área jurídica, se ela é advogada ou não também, eu só participo da licitação, até fala para nós aí, para a gente saber, mas eu, quando tem uma situação assim que o cliente não quer entregar mesmo, eu chego ao ponto de nem formalizar, né, um pedido administrativo. Eu vou direto ao Tribunal de Contas, que me ajuda bastante. Ele vai lá e ele mesmo já, ó, tá desobrigado. Né? Não precisa nem entrar com ação judicial. Às vezes, vou ter que entrar com uma ação judicial de rescisão e tal, não sei o quê. Não vai precisar, não. Pega a dica aí. Ó, o Jordils colocou, se no final, antes de empenhar, não sendo aceito o reajuste, cancela-se o contrato, o órgão não pode punir por retardamento, por se negar a cumprir o contrato. Vamos lá, deixa eu ler de novo aqui. Eu também não vi, dá uma olhada. Se no final, isso aí, né? Se no final, antes de empenhar, essa aí, É, não aceita o reajuste. E aqui daí nós estamos falando de reajuste, né? Porque tem um reequilíbrio e realinhamento. Os procedimentos, né, são diferentes. Cancela-se o contrato. Aí tem que ver o seguinte, se ele vai ser cancelado por qual motivo. Vai ter que ver a motivação do cancelamento. Se foi por inexecução, se o órgão vai te penalizar com uma inexecução do contrato, né? Ou se simplesmente o teu pedido ele foi negado e aí você continuou sendo obrigado, aí você tem uma inexecução total, inclusive, né, do contrato. Tem que ver a motivação do cancelamento do contrato. E o órgão não pode punir? Claro que pode punir, né? Porque se você não cumpriu com a tua obrigação contratual, você vai estar passível a sofrer as sanções, né? As sanções legais. ó, o Júnior tem da Eunice, dá uma olhada aí na sequência. Dia. Eunice, não sei se a minha, deve ser, minha É, pergunta foi respondida. Isso aí. Mas gostaria de um posicionamento quando os fatos de que muitas empresas reduzem dramaticamente o preço no pregão, visando ganhar o contrato e logo. em seguida pedem um reequilíbrio econômico. A gente teve um caso, né, inclusive, com um cliente aí de Goiânia, que antes de participar da licitação, a gente sempre tem o costume de falar assim, ó, qual é o teu preço? Você pode chegar até onde? Por quê? Porque, é claro, na hora ali do negócio ali o pessoal se emociona, né? Se emociona e vai, bastante, e aí vai. E, inclusive, tem um cliente lá do Ceará que o valor, né, o valor que estava estipulado lá o valor que estava estipulado da licitação, se eu não me engano, era R$ 2 e alguma coisa. E aí ele ganhou com 15 centavos, tu vai saber quem que é, com 15 centavos. E aí, não é um preço inexequível, eu não posso alegar até inexequibilidade e tal. Eu vou comentar esse caso. Pessoal, eu vou cortar o Júnior. O que acontece? O pessoal contrata o nosso serviço e a gente vai executar a parte operacional no sistema. Eu não entendo. Nesse caso específico, até eu conheço do produto, porque durante 1 ano e meio eu atendi um cliente do mesmo segmento. E começou a disputa de R$ 2,92 o metro quadrado para controle de praga urbana, passar veneno. Beleza. O valor estipulado para a gente chegar até o mínimo seria, acho que 1,20, alguma coisa assim, que é um preço aceitável que você honrar com o metro quadrado lá e fazer dinheiro.
Na hora da disputa, não, quero ganhar, quero ganhar. Um pregão começou em 479 mil, acabou em 24.900. Arrematamos para esse cliente no modo aberto em 15 centavos. Eu falei assim, esse cara tá louco. Não, Ed, eu quero entrar nessa prefeitura, eu acho que é da cidade dele, eu preciso entrar isso aqui. Depois que entrou, claro, puxou o preço do pregão lá embaixo, 4 empresas jogaram o preço lá embaixo, e o quinto colocado não, manteve ali quase 100 mil reais. O que acontece? Do oitavo para trás entraram com recurso, dizendo que o preço é inexequível. Eu entendo também que é inexequível. Aí o que acontece? Entraram com recurso. Doutor Carlos Júnior fez acho que a contra-razão. Pessoal, eu por mim abandonava. O cliente tinha que abandonar isso aí porque ele vai ter um pepino enorme. Você entendeu? Mas o que eu posso fazer? Então, até respondendo a pergunta, né, da Eunice, se eu não me engano, foi ela que fez a pergunta, né? Que, Eunice, isso aí é comum. Só que aquilo que lá no início a gente comentou um pouco, né? Você não pode ganhar a licitação com essa perspectiva assim, não, vou jogar lá embaixo o meu preço, depois eu peço reequilíbrio. Porque, como nós comentamos desde o início, não é bem assim para pedir um reequilíbrio. Tem requisitos da lei. Então, nesse caso, como é que ele vai pedir o reequilíbrio? Né? Praticamente, a manifestação, se eu fosse o jurídico do órgão, né, eu já ia desclassificar até os 3, 4 ali para frente também pelo preço inexequível. Com certeza. Com certeza, né? Mas hoje tem essa possibilidade, inclusive, né, de você pegar, quando você fazer a tua contra-razão, você informar, declarar já que o preço é exequível, aliás, né? É exequível, que aí é o problema de quem está vendendo, né? Aliás, de quem tá vendendo peixe. Então, Ô, Júnior, a Raquel colocou assim, mas pela lógica, eu apresentei meu valor na abertura e a partir dali eu já não posso mais mudar meu valor. Deixa eu só comentar que a Raquel, terça-feira que vem, às 8 horas, nós vamos fazer uma live com a Raquel aqui no Instagram, que a Raquel também atua como consultoria em diversos portais na região e também está tendo um resultado legal, mas esse bate-papo de terça-feira é sobre como cobrar nesse segmento. A gente que é consultor, gestor de licitações, como que cobra a mensalidade, a porcentagem, no êxito, na nota de empenho, na homologação. Então, a live de terça-feira só que vai ser às 20 horas com a Raquel. não entendi. Era a pergunta que ela fez? Será? Não apareceu para mim aqui. Dá uma olhada no que ela colocou. Mas pela lógica, eu apresentei meu valor na abertura. E a partir dali, eu já não posso mais mudar meu valor. Não, com certeza não, né? É o preço que você estipulou para ganhar, né? O que você fechou. Bom dia. A Raquel é advogada em formação, ela colocou aqui. Ah, legal. Vai ser ótimo, ajuda nós então. Mas, Raquel, hã? pode falar, desculpa. O Edson, vocês concordam que hoje, depois de tanto tempo de pandemia, ainda tem empresas que pedem reajuste baseado na pandemia, uma vez que a empresa já deveria estar preparada? Aí vai depender do porte do segmento, né? Vai depender do porte, segmento da empresa, porque para alguns casos aí a pandemia ainda está sendo motivação para você pontuar o reequilíbrio. Quem importa, quem depende da área da atuação, por exemplo, o arroz, né, que oscilou bastante justamente porque os alimentos aumentaram demais com a pandemia. Então vai depender o segmento, o porte da empresa, a área que ela atua. Ô, Júnior, eu acho que para hoje tá bom, né? Tá bom, foi legal. Agora Passou rápido, voando. Hã? Passou voando, né, rapaz? Passou voando, passou voando. Que seja a primeira de muitas que a gente faça, porque esse bate-papo eu aprendo bastante com a dúvida do pessoal, com o conhecimento de vocês, advogado. Como eu sempre falo, eu não sou advogado, atuo sempre nessa parte prática. Hoje a gente até dá aula para alguns advogados no curso presencial, mas ensinando a parte prática. Agora eu tenho uma dúvida aqui, agora é minha. Como que eu saio disso aqui? Como que eu desligo esse Instagram que eu não sei sair dele ao vivo aqui? Será que é só apertar no xizinho lá em cima? É isso aí.
Apertou no X é o tchau. Vamos É dar o... o tchau antes. Será que ele vai salvar isso aqui, rapaz? Deixa eu ver. Ô, Júnior, beleza então. A gente se fala. Pessoal, vou sair aqui agora, vou fechar e até a próxima live, terça-feira que vem. Um abraço. Pessoal, um abraço. Conversa, chama nós aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.